eu vou começar esse passo a passo bem do início. Olá para quem me conhece e olá para quem não me conhece, meu nome é Guilherme e eu vou explicar como usar o programa Raw Therapy para editar imagens em massa, sejam elas JPEGs, PNGs ou RAWs. O primeiro passo, bem do início, é ir atrás do programa para instalar. Raw Therapy está disponível nas 3 principais plataformas, Windows, Linux e Mac. Para Windows e Mac, a instalação é feita indo até o site do Raw Therapy e baixando a versão adequada. Plataforma. Digamos que a maioria das pessoas vai usar o Windows. Escolha aqui o sistema operacional e baixe a última versão. Depois de baixar, é só rodar o instalador e começar a usar. Aqui, por acaso, eu estou usando Linux e já estou com ele instalado. Agora eu vou abrir. E essa é a interface padrão do Raw Therapy. Eu costumo trocar algumas coisas de lugar. Principalmente esse painel de edições em massa eu não costumo usar. Então eu escondo ele clicando nesse ícone aqui. O primeiro passo é encontrar a pasta com as fotos que você quer. Normalmente aqui em cima na esquerda estão os locais principais do computador. A pasta imagens, por exemplo. E aqui embaixo tem uma árvore onde você pode selecionar a pasta. E aqui embaixo fica a árvore para fazer a seleção final da pasta. Eu vou escolher uma pasta de fotos que eu já tenho editadas. Esta aqui, clico 2 vezes e as miniaturas aparecem na tela. Certo? Todas essas fotos elas já estão finalizadas, mas para o propósito de ensinar como funciona, pensem que elas são direto da minha máquina. Normalmente uma edição vai ser feita num número de fotos relativamente homogêneas, do mesmo evento, do mesmo local, em que as opções em massa do programa vão ser mais úteis do que eu vou mostrar aqui. Tenho isso em mente. Se familiarizando com a interface, todo esse painel aqui de cima é um painel de ajustes da navegação das fotos aqui, do painel de fotos. Certo? Algumas coisas podem ser feitas direto por aqui, como girar as fotos, e outras você pode usar esse painel de edição que edita todas as fotos que estiverem selecionadas. Eu vou esconder o painel, porque agora eu vou entrar no modo editor. Eu vou selecionar a primeira foto, ou qualquer uma delas, nesse caso a primeira, e eu vou selecionar uma foto e ela vai abrir no editor. A tela do editor normalmente, por padrão, mostra todas as informações aqui. Mostra as informações da imagem, que eu costumo esconder clicando no izinho. Mostra o histograma e um navegador da imagem. Todo esse painel da esquerda eu costumo esconder também. E o navegador de imagens aqui em cima, o navegador de arquivos aqui em cima, eu costumo esconder também. Eu gosto de ter a imagem bem grande. Aqui embaixo ficam as opções de zoom. Eu coloco aqui o zoom para preencher a tela. E aqui na direita eu vou fazer as edições da minha imagem propriamente. As ferramentas de edição estão divididas nessas abas aqui em cima. Essa aba aqui tem a ver com exposição. A interface padrão costuma vir com todas as ferramentas abertas. Eu costumo fechar todas as ferramentas e abrir só as que eu estiver usando. Eu vou fazer isso em todas as abas. Essa aqui é uma aba de definição da imagem, que tem ferramentas desse sentido. A aba de cores, tem ferramentas para edição de cores. A aba de edições avançadas, tem ferramentas que eu não vou explicar. A aba de transformações, tem as ferramentas de cortar, de redimensionar. E de geometria, é aqui que você vai girar a foto, caso precise. A aba de ferramentas de RAW, de imagem crua, não vou explicar aqui também, e ela está desabilitada, inclusive, porque eu estou editando um JPEG. E a aba de metadados, que serve para editar os metadados da imagem, que também nós não vamos mexer. Começando pela aba de exposição, se você estiver editando um JPEG, a exposição vai vir zerada, como saiu da câmera. Existem 2 botões importantes aqui. Níveis automáticos, que vai medir a foto, e fazer uma exposição automática. No caso do RAW, isso já vem pronto. No caso do JPEG, você tem que mandar fazer. Ou restaurar, que devolve a imagem para os níveis da câmera. Normalmente, eu gosto de deixar ativados os níveis automáticos. E depois, eu mexo no que for necessário aqui dentro. Todas as opções aqui de edição dos níveis são autoexplicativas. Com exceção do nível de preto, que é como um corte da ferramenta níveis do Photoshop ou do GIMP. Negativo corta no branco e as partes mais escuras vão esclarecendo. E positivo corta no preto, quer dizer que as partes mais
brancas vão escurecendo. Esse corte de preto é um corte de nível de saída, o que significa que se determinado pixel da imagem tiver passado do limite escolhido aqui na ferramenta, ele vai ser automaticamente preto. Tá? Isso aqui é muito bom para esconder ruído, mas no caso eu vou colocar o valor que os níveis automáticos deram. Normalmente é 0. Se você usar um nível positivo ou negativo, a opção de compressão de sombra aparece. A compressão de sombra é muito parecida com a ferramenta Shadows and Highlights do Photoshop ou do GIMP. Quanto mais eu aumento o nível dessa ferramenta, mais as sombras vão ser comprimidas para se transformar em luzes. Novamente eu vou voltar para os níveis automáticos. E por último, a ferramenta de reconstrução de realce, quando selecionada, permite escolher um método de reconstrução das partes estouradas da foto, das partes brancas. O método de mistura é o padrão, mas o que eu mais gosto de usar é a propagação de cor. Aqui nessa imagem nós não vamos ver muito efeito, mas o que a propagação de cor faz é pegar os pixels da volta da parte branca e expandir eles para a parte branca. Funciona muito para certas situações, principalmente céu. E a compressão de realce é o nível de reconstrução de realce, que pode ser bem alto ou bem baixo. Vê que no bem alto, todas as partes brancas da imagem vão sendo substituídas pelas cores da volta, o que muitas vezes dá um efeito de escurecimento, mas note que os pixels que já estão escuros não estão sendo alterados, é só uma ilusão de ótica. Eu vou desabilitar, voltar para os níveis automáticos, e exposição é isso. Fique à vontade para brincar com a ferramenta. Sombras e realces é como no Photoshop. Ela está desativada, se eu clicar ela vai ativar, e aí eu posso mexer nos níveis de reconstrução de realce e de reconstrução de sombras. É uma ferramenta muito poderosa. Eu vou deixar ligado. Mapeamento de tom, compressão de amplitude dinâmica, filtro de vinheta e filtro graduado. Dessas outras ferramentas que estão aqui eu vou explicar o filtro de vinheta, que é muito simples, ele aplica uma vinheta. E o filtro graduado. O filtro graduado, ele aplica uma sombra de um lado dessa barra e clareia o outro lado, dependendo do nível e da intensidade que for escolhida aqui. Então nesse caso, se eu aumentar a intensidade vai ficar bem claro. Eu tenho que ativar primeiro. Que para níveis positivos desse comando aqui, ele escurece ou diminui o lado de cima dessa barra. Então aqui nesse caso ele escurece o lado de cima. Eu posso girar ela à vontade e colocar em qualquer lugar que eu quiser. E aqui eu diminuo ou aumento a fronteira. Opa! Eu não vou usar essa ferramenta, mas ela é muito útil para quando a gente usa flash e algumas partes da imagem estão muito escuras porque o flash não alcançou. Por enquanto eu vou deixar desativado. Na aba seguinte, o comando mais importante é o de nitidez. Eu vou ativar o de nitidez, estabelecer o método. Normalmente máscara de nitidez é o melhor método. E dependendo da resolução da sua imagem, você vai querer um raio maior ou menor. Para imagens de 24 megapixels ou mais, um raio de 1 pixel é ótimo. Imagens menores eu deixaria entre meio e 1 pixel. E o efeito dessa ferramenta, das ferramentas dessa aba, só pode ser visto quando a imagem está em 1 por 1. Aqui já dá para ver um pouco de compactação JPEG. Um pouco não, bastante. Esses quadradinhos. Pois bem, com a ferramenta desativada, com a ferramenta ativada, é uma boa diferença, né? Uma aula futura eu vou ensinar a remover esses artefatos de compactação JPEG. É isso que essa ferramenta faz, não tem nenhum mistério. Tem só uma opção interessante nela, que é nitidez apenas nas bordas. Ela faz uma detecção de bordas e aplica o filtro de nitidez somente nessas áreas da imagem. A diferença é assim. Você vê que as partes gramadas não sofrem efeitos da ferramenta. Com a ferramenta, sem a ferramenta, com a ferramenta, sem a ferramenta. É, digamos, uma aplicação mais inteligente da ferramenta. A maioria dos casos é como eu uso. Contraste local, bordas, microcontraste são opções que eu uso raramente e posso explicar uma outra hora. Redução de ruído por impulso é a redução de ruído apenas de pequenos pontos da imagem que estiverem com ruído. Ela normalmente tira qualquer parte de alta frequência que for muito isolada. Nesse caso ela não vai fazer muita coisa, então eu posso deixar desativado. Mas se a sua imagem tiver pontinhos brancos, essa ferramenta costuma retirá-los. E a estrela da noite, redução de ruído. Essa parte de baixo aqui não tem tanto ruído, mas tem muita compactação de JPEG. A redução de ruído normalmente não funciona muito bem com artefatos de compactação. Mas de qualquer forma eu vou tentar demonstrar aqui, nessa parte mais ruidosa da imagem. O modo conservador e o espaço de cor Lab é o padrão e como eu aconselho usar a ferramenta.
Os valores padrão dessa ferramenta não aplicam a redução de ruído no contraste, apenas nas cores. Então, se a sua imagem tem um ruído colorido muito alto, apenas ativar essa ferramenta tende a consertar perfeitamente isso. O ruído que a gente está acostumado a lidar com fotos muito escuras é o ruído de contraste ou ruído de luminância. Eu não gosto de editar ele pela barra de luminância. Ela funciona, mas ela aplica em todo o espectro de cores, em todo o histograma. Dá para ver que ela pode diminuir muito o detalhe da imagem. O que eu gosto de fazer é editar ela em curva. A edição do ruído em curva funciona assim. No lado esquerdo desse gráfico estão as partes mais pretas do histograma da foto. Então, qualquer detalhe mais escuro da foto vai ser aplicado o nível de redução de ruído que tiver aqui. Então aqui eu vou colocar quase no máximo. Tu vê que essa parte escura aqui aplicou muita redução de ruído. Mas nas partes claras, o ruído continua alto, porque aqui onde o histograma da foto vai ser mais claro, a força da ferramenta é mais baixa, mas eu posso aumentar. E aí ele aplica a redução de ruído mais aqui. E eu posso inclusive inverter essa curva. E aqui ele vai aplicar a redução de ruído mais forte nas partes claras e quase não vai aplicar nas partes escuras. Normalmente o que eu faço é aplicar bem forte nas partes escuras e quase não aplicar nas partes claras. Ok? A redução de ruído tende a diminuir o que a gente percebe como detalhe. Muito do que a gente percebe como detalhe nada mais é do que ruído. Então, muito cuidado ao aplicar essa ferramenta. E assim como a nitidez, a redução de ruído só pode ser vista quando a foto está em 1:1 de zoom. Aqui, o filtro não está sendo aplicado na pré-visualização. Em seguida, na aba Cores, uma das ferramentas mais poderosas é o balanço de brancos. Normalmente, o balanço de branco da câmera é o que é aplicado por padrão. O automático vai tentar transformar as cores num padrão de luz do dia. Aqui, como a imagem tinha luzes muito amarelas, que são essa poluição visual das cidades, o automático imediatamente tentou transformar numa luz mais branca. E geralmente isso é mais do que suficiente. Principalmente quando a gente está editando fotos feitas debaixo de postes. Uma outra forma de aplicar essa ferramenta de equilíbrio de brancos é clicar aqui e selecionar um ponto que deve ser branco na imagem. E ele aplica o resto. Claro, aqui a gente pode fazer o que quiser. Basta selecionar um ponto diferente. É legal experimentar com essa ferramenta. Eu vou voltar para o automático, que eu acho que já está ok. As outras ferramentas dessa aba são para casos mais específicos, mas o equalizador HSV é muito útil para remover alguma cor que você não quer que apareça na imagem. Então, para fazer isso, a gente ativa a ferramenta e troca esse do meio aqui para equalizador. Agora, digamos que eu quero tirar essas partes vermelhas aqui da foto. Eu pego o vermelho e vou diminuindo aqui no gráfico. E as partes vermelhas vão perdendo saturação, até o nível que eu quiser. Eu posso aumentar a saturação delas também. Mas nesse caso eu quero diminuir. Um controle mais fino de cores. Se eu não quiser usar o equalizador HSV para isso, o misturador de canais também serve. Eu posso pegar o canal vermelho, aí eu tenho que aplicar a ferramenta primeiro. E experimentar colocar ele em outros lugares. Aqui é um pouco mais exótica essa edição, mas muitas vezes eu consigo remover luz de giroflash só com isso. E fica perfeito. E é isso. Essas três abas têm todas as ferramentas principais de edição de imagem. Como é um editor de lote, todas essas alterações são aplicadas na imagem inteira, com exceção do filtro graduado, que eu escolho um lado da imagem para mexer. Feitas as alterações que eu quero, eu vou voltar para a aba do navegador de arquivos. E aqui já dá para notar que tem uma marquinha nova em cima da miniatura da imagem. Quer dizer que eu já mexi nessa imagem. Essas outras todas não possuem essa marquinha porque eu não mexi em nenhuma delas. Se por acaso as minhas imagens são todas muito parecidas, o que eu posso fazer agora é copiar o perfil de processamento, que também se faz com Ctrl+C, e aplicar nas outras imagens, ou apenas nas que eu quero. Ctrl+V. Ou, se eu não quero aplicar todos os efeitos, eu posso apertar Ctrl+Shift+V e escolher quais os efeitos que eu quero aplicar. Digamos que eu quero aplicar apenas balanço de branco, nitidez e redução de ruído. E é isso. Se por acaso eu achar que alguma imagem não ficou como eu queria, posso editar ela e refazer ou desfazer, ativar ou desativar efeitos, qualquer coisa. Ou eu posso, inclusive, resetar todas as edições que eu fiz nela, pelo navegador de arquivos, botão direito, perfil de processamento, restaurar para padrão.
Uma vez que eu esteja satisfeito com todas as imagens que eu editei, eu seleciono todas, ou só as que eu quero. Botão direito, colocar na fila, ou Ctrl B de bola. Aí aqui na fila, as imagens estão prontas para começar a processar. A pasta padrão onde elas vão ser processadas é uma pasta convertida dentro de onde elas já se encontram. Ou eu posso selecionar uma pasta específica. O padrão do Raw Therapy é salvar em JPEG e salvar os parâmetros de processamento com a imagem. Isso vai gerar um arquivinho de texto junto com todas as imagens salvas, o que eu não aconselho e não é necessário. Isso é apenas por causa de você querer transferir essas informações para outro computador. Então eu desmarco isso aqui. E, bom, opções de qualidade de JPEG são um tema polêmico. Algumas pessoas gostam de usar a qualidade 100, que é quase sem perdas. Eu acho desnecessário. 92 é uma boa qualidade. Se você está se sentindo muito paranoico, 95. A subamostragem é uma outra coisa muito delicada. Eu tenho 3 opções aqui no Raw Therapy. Qualidade superior significa que a subamostragem vai ser para cada pixel guardar toda a informação de cor e toda a informação de contraste. No balanceado, cada 2 pixels vão dividir a mesma informação de cor. Então, a foto vai ter metade da informação de cor. Normalmente, a olho nu, não se nota nenhuma diferença. Apenas, digamos assim, uma camiseta listrada ou algum padrão geométrico. E compressão superior significa que cada 4 pixels vão compartilhar a mesma informação de cor. Essa subamostragem de cores aqui é ideal para imagens que têm pouca cor, que são muito monocromáticas, como essa aqui desse prédio em Budapeste, que tem basicamente 3 cores. Então, para essa imagem aqui, a compressão superior não vai fazer diferença. Como aqui eu tenho várias imagens diferentes e algumas delas são bem coloridas, balanceado é uma boa opção. Escolhidos esses parâmetros de salvamento e de compressão na imagem, eu posso mandar iniciar a fila. Se não me engano, no Windows isso aqui é um botãozinho de play. E agora é só esperar. Aos poucos as imagens vão desaparecendo dessa fila. E dá para ver aqui que a minha CPU já está a milhão, processando essas imagens. Pronto. Dúvidas nos comentários. Num próximo vídeo eu posso me adentrar em algumas ferramentas mais específicas e mostrar quais são as diferenças de editar fotos cruas, RAWs, ao invés de JPEGs. Muito obrigado e até a próxima.